gente vai falar agora de desenho animado. Tem um site novo chegando no pedaço, que é o www.fabricacartoon.com.br, e é sobre esse site que eu converso agora com o criador da página, o Rafael Sanches, o cartunista Rafael Sanches. Tudo bem, Rafael? Tudo jóia. Rafael, você parte do princípio de que todo mundo gosta de desenho animado? Sim, no mínimo uma vez na vida já gostou de algum. Eu poderia definir o site seu como uma celebração aos desenhos antigos? Na verdade, além de ser só antigos, mas a gente está começando agora com a ideia de prolongar, porque na virada agora do milênio, você já estamos em 2010, já começa a ser considerado antigo desenhos de 2000, né? É verdade. Então a gente vai evoluindo de acordo com os anos que vão se passando aí. Eu falei um pouquinho de celebração, porque um dos posts, o último post, né? Hoje a gente está aqui na sexta-feira, 1º de outubro, gravando a entrevista. Tem uma celebração dos Flintstones, uns 50 anos do desenho Os Flintstones. Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse desenho. É um desenho importante, pelo menos na sua infância, acredito que sim. Você é um rapaz na casa dos 30, 33 anos. Sim. É um desenho muito importante, o dos Flintstones? Na verdade, ele foi marcante, acho que por um período bastante longo. Ele foi criado na década de 60 e até os anos 80, inclusive até hoje em dia, em alguns canais, ele ainda é passado, né? Então, na verdade, ele acaba sendo importante aí para um nicho mais ou menos na década de 80, que era o meu forte, e traz uma visão bastante realista do dia a dia, né? Então, acho que lembra, e sem contar o famoso Yabadabadu do Fred, ajuda bastante a lembrar isso daí. Então eu considero sim um dos desenhos preferidos, na verdade. Você traz um perfil de cada desenho que o site aborda, né? As pessoas têm muita curiosidade sobre quem é, de onde veio determinado personagem? Sim, na verdade, além dessas informações, que eu acho que é bastante importante, muitas vezes as pessoas não sabem até o tempo que foi criado isso daí, e às vezes ainda aborda assuntos que são do nosso dia a dia. Curiosidades como, falando dos Flintstones, por exemplo, o Bambam ele é adotivo, e muitas vezes as pessoas não sabem nem dessa história. Então são curiosidades que a pessoa acaba começando a ter uma outra visão até do próprio desenho, quando começa a entender mais a fundo do desenho, né? Bacana. Quem assistia os desenhos dos anos 80, como é o meu caso e o seu, por exemplo, consegue gostar dessa nova safra de desenhos que a gente tem hoje no Cartoon Network? Se você for levar em comparação ao que se falava antigamente, eu acho que sim, porque na verdade é uma evolução até nossa, né? O dia a dia de hoje é diferente do passado. A diferença só é tirar a vergonha que muitas vezes a gente como adulto tem um bloqueio, que no meu caso como cartunista eu falo que todo mundo desenhou na vida um dia e acabou tirando isso daí por causa que é coisa de criança. Se você tirar essa ideia de coisa de criança, todo mundo vai gostar de qualquer desenho de qualquer época. A gente vive aí o boom da internet, já viveu, tá? A internet hoje faz parte do nosso dia a dia. A internet ajudou as pessoas a cultivar esse negócio gostoso que é curtir desenho? Eu acho que sim. Na verdade, hoje com a internet, você consegue buscar qualquer assunto do desenho que você gosta de alguma maneira. A diferença, por exemplo, como o Fábrica ou algum outro site do segmento, é que você consegue centralizar tudo isso num único lugar. Então você consegue diariamente, olha, eu vou até lá e vou ver exatamente o que me interessa. Então essa foi a finalidade, na verdade, quando foi criado o site, né? É centralizar tudo de uma maneira, por exemplo, dubladores, episódios, as curiosidades. Isso é bastante legal e traz essas emoções que ajudam a você recordar muita coisa na sua infância, né? Você citou aí os dubladores, foi uma parte aí do site que eu parei pra ver um filminho, né? Os dubladores têm muita importância, né, no desenvolvimento de um desenho. Os dubladores aqui do Brasil são diferentes dos americanos. Queria que você falasse um pouquinho da importância desses dubladores que a gente tem hoje no Brasil, para os desenhos que foram sucesso nos anos 80 e são sucesso até hoje. Na verdade, por incrível que pareça, os dubladores brasileiros são considerados um dos melhores do mundo, porque ele praticamente segue até a tonalidade de timbre de voz dos áudios originais, né?
Então, quer dizer, é muito importante isso, porque na verdade você consegue manter muito do original na parte da dublagem, principalmente feito aqui no Brasil. Então é muito importante, sim. Sem contar a personalidade, né? Sem os nossos dubladores a gente não conseguiria ter a personalidade de um Salsicha, de um Scooby-Doo. É muito importante isso daí, um Bob Esponja. É bastante bacana. Bem, esse é o cartunista Rafael Sanches lançando um site novo que a gente indica para você aqui na Mitsubishi FM, www.fabricacartoon.com.br. Rafael, alguma coisa que você gostaria de colocar que eu não perguntei a respeito do site? Não, acho que não. O importante é que, na verdade, o Fábrica aí é para a pessoa acessar diariamente, porque sempre vai ter novidades aí. Acho que isso que é o mais importante. É sempre resgatar isso, que acho que todo mundo tem um pouco de criança e ajuda hoje em dia nessa loucura das cidades a resgatar coisa que às vezes a gente acaba esquecendo. Rafael Sanches conversando com a gente aqui na Mitsubishi FM. Obrigado pela gentileza da entrevista, Rafael. Até uma próxima oportunidade. Até, um abraço. A gente vai falar agora de desenho animado. Tem um site novo chegando no pedaço.